Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do Ctrl T, nosso espaço aberto para um papo sincero sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Este é um conteúdo produzido pela New Terv Academy. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é a Karina Amaral, estou novamente à distância com o Fernando Duro. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo. Como vocês podem perceber, passou um tempinho do último podcast, meu agora está um pouquinho maior, né? É verdade, Fer, você está falando isso, a gente tem que avisar o pessoal que está ouvindo pelo podcast no Spotify ou outra plataforma, que a gente também grava isso em vídeo. Então, quem quiser assistir nossos rostinhos ou quiser acompanhar por vídeo, também tá lá no nosso canal do YouTube. E como eu sempre falo para vocês, né, a gente tem aqui sempre um convidado especial ou uma convidada especial. A de hoje é a Claudiane Calaça. Seja bem-vinda, Claudiane. Obrigada, Karina. Oi, Fernando. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo. Eu sou a Claudiane Calaça, como a Karina falou, e eu hoje vou compartilhar um pouquinho com vocês das minhas experiências. Muito bom, Claudiane. Eu acho que já para começar, né, eu já trago essa pergunta de início, porque ela também dá espaço para a gente começar a falar um pouco sobre suas experiências, sua trajetória. Mas lá no comecinho, né, conta para a gente por que você escolheu estudar tecnologia? De onde surgiu o seu interesse em atuar nessa área? A história é um pouco comprida, mas vou tentar resumir. Eu fiz um curso de informática básica mesmo quando criança, aqueles cursinhos para escritório, né? Word, o Excel. Não tive interesse a primeiro momento, era só um curso para ajudar mesmo. E aí, no terceiro ano do ensino médio, teve uns programas, né? Que acho que na época era do governo Dilma, o Pronatec, que os alunos ganhavam uma bolsa para poder estudar. E aí chegou, aqui na minha cidade tem o Instituto Federal do Tocantins, né? Que eu sou do Tocantins. E aí o pessoal chegou lá para os alunos do ensino médio, do terceiro ano, falando, olha, tem uns cursinhos aqui para vocês fazerem. E aí vocês ganham uma bolsa, e a maioria queria, né? Porque ganhava uma bolsa financeira. E a minha primeira opção de fazer curso era de auxiliar administrativo, porque era o que daria mais oportunidade, né? Porque os cursos são profissionalizantes, aqueles cursos de 200 horas. Então, não teve vaga para o administrativo, eu não consegui, e me jogaram num curso de montagem e manutenção, por acaso. Mas eu fui fazer o curso e comecei a gostar. Gostei tanto do curso que eu comecei a cogitar, a estudar, a fazer licenciatura em computação, que era um curso superior que tinha na cidade. Só que como eu sempre quis ser professora, e eu gostava muito de inglês, a minha primeira opção de curso sempre foi estudar inglês, letras para inglês. Só que na cidade só tinha letras para espanhol. Aí eu fiquei assim, ok, mas esse curso de montagem e manutenção foi o pontapé inicial para despertar esse interesse pela tecnologia. E aí, quando terceiro ano, né, era 2013, na época que eu formei, e aí prestei vestibular para os dois cursos, para letras espanhol e para licenciatura em computação, né, que era o que tinha aqui na cidade. E passei para os dois, me matriculei nos dois, e na hora tive que decidir para qual eu ia estudar, porque não podia manter duas matrículas, e acabei optando por computação, porque eu fui analisar a grade, né, eu disse, computação eu vou estudar inglês, vou estudar programação, nem sabia o que era ainda, mas tem a disciplina de arquitetura, então eu vou gostar mais do que eu gostaria de estudar, porque espanhol para mim, E eu optei por fazer o curso de licenciatura em computação, nos primeiros meses, né, primeiros 6 meses de curso, primeiro período era aquela calor animadíssima, mas foi decepcionante, assim, principalmente pelas disciplinas de cálculo, que eu lembro que teve um rapaz que falou também no último Ctrl T, né, que as disciplinas de cálculo é desmotivante, e aí eu fiquei assim, caraca, será que eu vou realmente conseguir terminar esse curso? E até a segunda metade do curso eu não consegui me encontrar, né? Assim, no quesito, tô fazendo o curso, mas eu vou terminar porque eu preciso de um diploma. Mas até então eu não me identificava muito, assim, com as disciplinas. Ainda não sabia qual área da computação e da tecnologia eu queria seguir. Até a segunda metade do curso que eu comecei a mexer com jogos e com programação web. Que aí foi quando eu me encontrei
E, de fato, sabia que eu queria ser professora de computação. E gostava muito também da questão da programação em si, quando eu aprendi a programar e a ver a parte boa, né, do curso. E é isso, meu contato. Foi assim que iniciou meu contato pelo curso que eu não queria fazer e acabei fazendo. Sensacional. Eu adoro trazer essa pergunta no começo, porque ela já abre espaço aí para você contar. Você contou até de onde você é, eu nem te apresentei direito, né? E aí você aqui já se apresentou. Mas, além disso, ela abre espaço para você contar que... Qual foi o pensamento lá no começo, né? A gente tem... As nossas capacitações são para pessoas que querem começar a carreira na área. E aí, na NewTab, a gente oferece algumas capacitações na área de desenvolvimento web e tal. E aí, a gente sente muito isso. É legal trazer os convidados para eles contarem que tá tudo bem lá no começo, se você ainda não tem tanta certeza, se você está procurando, está tentando se encontrar. A gente falou isso também num podcast passado. Sim. É muito natural, né? Eu acho que eu nunca vi um pré-adolescente falando assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser desenvolvedor web. Nossa, é meu sonho da minha vida. Tipo, não é uma pessoa assim, que traz aquele glamour, assim, né? Que logo desperta logo no início, principalmente quando você está começando. Né? Ainda mais na idade, né? Que a sua idade que você começou é muito parecida com a que eu comecei. Talvez, Fer, assim, não sei se estou falando bobagem, né? Mas talvez será que as próximas gerações já vão ter um pouco mais de referência disso, né? Eu acredito que sim. Pode ser que seja aqui? Foguete também. Claro. Eu acredito que sim, até mesmo por conta da estrutura curricular que está mudando da escola, né? Antigamente não tinha a questão do laboratório na escola, era só o laboratório mesmo, para você fazer uma pesquisa lá no Google e substituir a Barça. Hoje em dia a gente já vê projetos e iniciativas da programação, da cultura maker, né? Da programação em blocos, então está sendo inserido no ambiente escolar desde a educação básica, né? Então, acredito que a geração futura já vão ter mais interesse por essas áreas de desenvolvimento e também por robótica, que é a sensação do momento. Sensacional. Aliás, você puxou isso, super legal, porque a minha outra pergunta era para falar sobre a sua primeira oportunidade na área. Então, você fez licenciatura em computação, né? E como que foi ali, você contou para mim já nos bastidores, conta para o pessoal também, como foi sua primeira experiência na área, assim, trabalhando na área, como foi seu estágio, né? Frustrante. Realidade da educação básica, né? Pelo menos aqui no Tocantins, a gente não tem a disciplina de informática na educação básica, então você acaba tendo que trabalhar de forma interdisciplinar, né? O nosso estágio, ele é especificamente na escola, ele não é como um curso de bacharel de ciência da computação, né, que você tem a opção de estagiar em empresas de desenvolvimento e tudo mais, né, o nosso é especificamente na escola, porque a gente é formado para ser professor. Então, a maior dificuldade nossa, assim, de todos os estudantes de licenciatura em computação, é justamente por não haver uma disciplina, por a gente ter que trabalhar de forma interdisciplinar as outras, usando um jogo no ensino de matemática, ou usando a tecnologia, ensinando os alunos a mexer no computador, essas coisas assim, e por não haver laboratório, né, que aí já vai entrar em outras questões que a Karina vai contar um pouquinho mais para frente. Então, a maior dificuldade realmente é essa, por não haver a disciplina e por não ter laboratórios de informática na escola. Aliás, até tem, né? Pelo governo, assim, tem aquele registro lá de que tem um laboratório na escola, mas a maioria dos laboratórios são realmente sucateados. Quando tem 1, 2 computadores que funcionam e o resto dos computadores que estão ok, estão tudo na secretaria ou na sala dos professores. Não é acessível aos alunos. E você foi dar aula, então, para que faixa de idade? Para que série que era? Nós temos 4 estágios, então a gente começa do ensino fundamental 1, né, que é da quinta, da primeira à 4ª série, da 6ª ao 9º ano, e do 9º, depois do 9º vai para o ensino médio, depois a educação infantil. Só que o contato, assim, de ter, de fato, aula de computação, de alguma área de computação, vem ser no ensino médio, através do médio técnico, né, que foi outro programa, ideia aí do governo, de inserir os cursos técnicos integrados ao ensino médio, fora o Instituto Federal, né?
E teve uma turma aqui na minha cidade que era de técnico em informática e tinha disciplinas realmente voltadas, né, para essa área, que já foi quando eu consegui trabalhar de fato com a minha área e não de forma interdisciplinar, né, não trabalhar português, nem matemática, nem outra, trabalhando computação mesmo, e era desenvolvimento web, justamente desenvolvimento web, aí tinha projetos de sistemas, análise de sistemas, mas aí o outro lado da história é que a escola, a sala que os alunos estudavam era um antigo laboratório, e a escola só tinha 2 computadores. Um era dos alunos, para fazer pesquisa para os alunos que não tinham internet em casa, e o outro era para os professores lançarem os diários. Os professores que não tinham computador também. Então, foi outra dificuldade, assim, que a gente encontrou, né? Como dar aula de desenvolvimento web em uma escola que não tem laboratório e que a maioria dos alunos não tem computador. Então, assim, foi um desafio enorme, ainda mais para quem é estagiário, né? E fora que já tinha outros problemas, porque era um único professor dando várias outras disciplinas que, às vezes, era nada a ver com a especialização dele, né? Ele dava estrutura de dados, dava projeto de sistema, segurança de redes, desenvolvimento web, montagem e manutenção. Então, tipo assim, só jogaram. Uhum. Então, quando a gente chegou na escola, meio que foi para ajudar realmente essa situação e fazer com que os alunos não saíssem sem ter visto pelo menos nada, né? Que aí foi quando começou a busca por estratégias de fazer com que eles alternativas, né? De fazer com que eles aprendessem, pelo menos na disciplina de desenvolvimento web, alguma coisa relacionada de fato ao desenvolvimento web. Eu não posso dizer que eu ensinei eles a programar, porque realmente é impossível sem computador, mas a gente conseguiu trabalhar, né, com o celular, que a maioria dos jovens hoje, principalmente terceiro ano, né, ensino médio, tem celular. Então, quem não conseguia trabalhar, quem não tinha notebook, levava o celular e a gente baixava, né, aplicativos alternativos, que por incrível que pareça, tem muita IDE na loja do Android, né, da Play Store, que facilita, né, para quem quer isso, para quem quer ser autodidata, né, e tipo assim, fazer um códigozinho rápido. Então a gente conseguiu driblar as dificuldades com isso, né, na parte de desenvolvimento web. Eu expliquei para eles como funcionava a estrutura de uma página web, né, pelo menos para eles entenderem isso, e aí eles começaram a desenvolver páginas HTML mesmo simples, e já em estrutura de dados, que foi outra disciplina, eles já tiveram um pouquinho mais de contato com programação, né, que eles, pelo menos, eram a saída de um código, de fazer aquele velho, né, aquele velho códigozinho de início de curso, das disciplinas de algoritmo, fazer uma soma, exibir essa saída. Então, a gente conseguiu fazer isso, fazer com que eles tivessem pelo menos um pouco mais de contato com a programação, porque eles, de fato, não tinham, porque a escola não tinha computador e era um professor dando todas as disciplinas. Nossa, eu acho que o mais legal do Ctrl T, pelo menos para mim, Fer, e depois contribui falando sobre isso, é de ter a oportunidade de a gente ouvir tantas histórias diferentes, né? Como que a tecnologia dentro do guarda-chuva, né? Vamos dizer assim, de tecnologia, ainda dentro dessa área, existem tantas carreiras na área de programação, na área de ciência de dados, enfim, existem várias carreiras. E uma das possibilidades, que acho que foi legal, por isso que a gente trouxe você também, Claudiane, é isso, da licenciatura em computação, e que é uma área também, uma das possibilidades dessa área. Então, acho que, para mim, tem sido a coisa mais legal aí do Ctrl T. Sim, eu acredito que na área de tecnologia não tem nada igual, né? Tem alguns padrões que às vezes se repetem, mas não necessariamente nunca é a mesma coisa. A escola ensino médio que eu fiz foi nesse exato modelo que a Claudiane descreveu, né, que eu fiz aqui no interior de São Paulo, que é o ensino médio misturado com o curso técnico, e você via que havia as dificuldades dos alunos, né, de ensino, a natureza de você entender uma programação, e você via nos professores também, que de repente ali tinham que ensinar uma matéria que tinha surgido naquele ano, ou um ano antes. Então, não tinha material, às vezes não tinha uma documentação extensa daquele assunto. E aí o professor tinha que se virar, correr atrás, né, fazer exemplo. Às vezes o computador da escola não tinha poder de processamento suficiente para rodar alguma coisa. Tinha que explicar o conceito na lousa, né? A gente tinha que escrever código com lápis e
e caneta. Então, do jeito que for, para tentar entender, para tentar exemplificar ali. O professor ali passa um sufoco, né, nessa hora. Mas os meus professores do curso técnico sempre foram excelentes. Eu só tenho a agradecer eles. Eles se viraram bem, assim, ensinaram muito, muito bem. Exemplificação, parte de prova, né? Porque tem que ter prova, né? Tá ligado à grade, então tem que ter prova. Mas você faz uma prova de programação sem computador. Né? Um desafio razoável ali. Mas tem como, né? A galera consegue ensinar bem. E conforme a área cresce, os professores crescem também. Cada vez mais coisas para ensinar, cada vez mais jeitos diferentes de metodologia ali. Isso é verdade. Hoje a gente tem as metodologias ativas, né? O surgimento aí da cultura make, fazer com que o aluno faça e desenvolva o pensamento computacional também, que é outra área que está em tendência no momento, na área da educação, integrando computação e educação. Então, as futuras turmas aí só tem a ganhar com isso. Sim. E é legal, acho que você falou no comecinho ali, né, que você gostou da área, você quis, né, se enfiou em tecnologia, por causa que você queria aprender inglês, então era outra matéria. Eu acho legal porque cada um tem uma motivação diferente. Né? Eu lembro que eu comecei a programar, eu também não fazia a mínima ideia, isso foi há muito tempo, não vou falar quanto, mas foi há muito tempo, e eu lembro que eu não fazia ideia que era programar, mas eu era adolescente na época, então eu fingia que eu sabia o que eu estava falando, e eu demorei um tempo para conseguir explicar para os meus pais, para eles entenderem o que eu fazia, porque eu misturava assim, não, eu vou, sabe, igual o joguinho e tal, essas coisas assim, eu vou ter tipo isso, tipo o joguinho, essas coisas assim. E aí teve o clássico, né, quando, depois de um tempo que eu estava no curso técnico, depois que eu tinha feito estágio já, começou os pedidos, conserta a minha impressora, dá uma olhada, na época eu não tinha smartphone, né, mas dá uma olhada aqui no meu computador, que ele está dando problema, ele está muito lento, né, então, às vezes, né, você aprende alguma coisa, mas daí você explicar realmente o que a área de tecnologia o que você faz, tem tanta coisa que você pode fazer, que o pessoal se perde. É ótimo porque o Fer, um parênteses aqui, é ótimo porque o Fer parece, sabe aqueles velhinho falando, porque na minha assim, eu não vejo a hora de eu ser avô, essas coisas assim, para poder falar, assim, aquela voz, na minha época, nem tinha smartphone, né? Vocês ficam aí programando esses negócios aí. Aí tinha que programar um teclado que fazia mau barulho. Eu ainda usava disquete. Eu usei o CD ainda. Nossa, porque o CD foi extinto, né? Hoje em dia não daqui a pouco o pendrive vai embora também. Assim, nossa, a gente tinha uns tubinhos assim, ó, tinha um USB na ponta, você encaixava. Tinha esse negócio de ficar USB-C, Turbo Power, não sei o que lá. Você andava com ele no pescoço, assim, achando o cara da TI. 2 megabytes de espaço. É uma coisa impressionante. Nossa! A gente não consegue fugir, né? Sempre que vai fazer os podcasts, tem que começar a relembrar dessa época. Exato. A gente se sente velho. Foi basicamente um exercício para falar assim, tá vendo? O tempo tá passando. Né? O tempo tá passando, se mexe aí. Né? Que o tempo tá passando e a tecnologia tá se avançando cada vez mais rápido. Que eu acho que acho que a tecnologia está mais rápida do que o próprio tempo, nosso tempo de vida, né? Vou ter que cortar essa partezinha e colocar um efeito em preto e branco e tal, para as pessoas pegarem esse pedaço do papo, foi legal. Você contou um pouco dos seus desafios, sua primeira oportunidade, e depois que você terminou esse estágio, né, que você deu aula nessa escola, como foi? Qual foi o próximo passo? O que mais você fez? Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu concluí o curso, né, porque foi no penúltimo estágio, e depois disso a gente teve mais um na educação especial, então já é uma coisa mais diferente, não aborda tanto o aspecto da tecnologia, apesar de existir. E como eu me identifiquei com a área de desenvolvimento web, e foi nesse período também que a gente teve na grade do curso essas disciplinas mais voltadas para programação, para inteligência artificial e entre outras disciplinas, aí esse período eu comecei a ser mais autodidata, né, a buscar mais aquilo que eu gostava, e já caminhando para um caminho de especialização, dizendo assim, olha, se eu for seguir na área da docência, se a área da docência não der certo, eu vou seguir nessa área aqui de TI, porque nisso aqui eu me identifico.
Então, eu concluí o curso e junto com isso já iniciei uma pós de desenvolvimento de sistemas computacionais na mesma instituição, foi tipo colando grau às 3 horas da tarde e indo já à noite para a primeira aula, foi assim, rápido. E aí foi quando eu comecei também a buscar oportunidades no mercado de trabalho voltado, né, para a área de programação, para desenvolvedor, porque eu me considerava desenvolvedora. E tive, novamente, novas frustrações. Não porque não fui capaz, nem nada do tipo, mas por não estar preparada ainda, né? Após eu terminar o curso, iniciar uma pós-graduação em desenvolvimento de sistemas computacionais, comecei a estudar para concurso, a me arriscar na área de programação, né? Fazer projetinhos básicos, e aí, isso em 2019, iniciei o curso, terminei no início de 2020, quando eu já estava prestando já concurso, fazendo direto, né, prova de analista de TI, de técnica informática também, qualquer área relacionada a TI que surgia aqui, nos concursos próximos ao município, né, que é onde eu moro, e aí logo a gente entrou em pandemia, e aí as oportunidades cessaram por um momento, mas aí algumas empresas continuaram fazendo essa seleção de forma remota, né? E aí, como eu só tive a graduação e tinha feito essa pós, né? A minha graduação, ela não é especificamente para você trabalhar como desenvolvedor. Não que eu não possa, eu posso trabalhar, mas a minha grade, ela é preparada realmente para me dar aula. Então, 60% da minha grade curricular são disciplinas pedagógicas, e o restante a gente vê a parte computacional, né? Ou vice-versa, é alguma coisa assim, metade. Então, eu acabo tendo que estudar em dobro e buscar em dobro se eu quiser trabalhar, né, na área específica minha. E aí eu percebi muito isso em concurso, que às vezes a gente olhava o cronograma, o conteúdo programático, e via muitas coisas que eu nunca tinha estudado durante a graduação e nem na pós, né? Então, isso para mim foi muito frustrante quando eu comecei a fazer seletivos das empresas para trabalhar como programador. Porque, um caso específico, né? Eu fui fazer um seletivo, e aí a entrevista foi remota, a gente conversou e tal, e aí ele perguntou, você trabalha com Docker? Aí eu fiquei assim, Docker? O que é isso, Docker? Sendo que é uma ferramenta básica para quem trabalha com desenvolvimento web. E eu não tinha conhecimento disso, né? Então, a gente vê aí a necessidade de você sempre se aprimorar e não se limitar apenas à graduação e à pós que você faz. Então, tem que buscar, de fato, fora, se você quer trabalhar com desenvolvimento web e até com demais tecnologias. Você tem que ter essa consciência de sempre se aperfeiçoar e de buscar realmente. Então, eu vi a necessidade de fazer capacitação, de buscar mais cursos voltados para aquilo que eu queria, né? Então, essa foi uma entrevista assim, meio frustrante para mim, porque perguntaram sobre muitas tecnologias que eu nunca tinha tido contato, e eu já estava percebendo isso quando eu estava estudando para concurso, né? Que havia necessidade de aprender mais, que o aprendizado tem que ser constante, tanto para quem é professor, imagina para quem trabalha diretamente com tecnologia, que, como o Fernando tinha falado, né? Hoje tem uma linguagem, amanhã já tem outra. Então, o que eu sei hoje pode não ser suficiente para a tecnologia de amanhã. E tem casos, né, piores ainda, né, que você estuda uma linguagem, aí igual o Angular fez lá, de repente eles lançam uma segunda versão do framework deles que é completamente diferente da primeira. Então isso pode acontecer. Principalmente essas linguagens que são de empresas privadas, né, elas podem lançar versões, elas podem mudar a própria documentação, o funcionamento delas, quando elas quiserem. Elas não têm que responder a ninguém tipo, o que elas querem fazer. Bem observado, Fernanda, a questão da documentação. Outra dificuldade, já estou entrando na parte das dificuldades que eu tive também ao longo da busca dessa carreira, né? Que foi a questão de me limitar ao framework, né? Ou me limitar à linguagem. Já deixo isso como dica, né? Para quem quer ser programador também. Não se limite só ao framework, não se limite só à linguagem. No caso, eu fui fazer entrevista, eu dominava o framework. Ok, mas aí me colocaram para fazer algo relacionado à linguagem específica, e eu não tinha trabalhado com ela, eu tinha trabalhado lá no curso, numa disciplina que o professor fazia, faz uma lista, faz um CRUD básico. E aí eu fiz o CRUD básico, era PHP a linguagem, mas eu dominava realmente o framework, que era o Laravel, né? Laravel, não sei como vocês pronunciam ele.
Então, a gente vê... Porque eu vejo gente... Eu acho que é muito... Eu falo Laravel, mas tem gente que fala Laravel, eu não sei qual é o termo certo. Então, eu vi essa dificuldade, né? Essa dificuldade não, essa dificuldade em si, realmente, de não se limitar a isso, né? Ao framework. Você não tem que aprender só o framework. Que lá, talvez na empresa, um dia surja algum problema que você consiga resolver diretamente com a linguagem sem precisar do framework. Então, é importante manter o equilíbrio entre os dois, né? Você pode dominar o framework, ok, mas também tenha conhecimento de como funciona a linguagem. Sim, o exemplo do Laravel é ótimo, porque pode ser que hajam problemas no próprio framework. Então, o Laravel acho que está na versão 7 ou 8 dele agora, não me lembro agora. 8x, eu acredito. 8x, né? 8x, né? E eu lembro que na versão 5 ponto, um monte que teve, né? A versão 5 ponto qualquer coisa, tinha vários problemas. Assim, cara, isso aqui não está funcionando. Eu falei assim, é a 5.9, é a versão que deu mais problema, 5.9. Deu muitos problemas, então, a parte de session chegou a dar problema, a parte de conexão com MySQL, tem vários módulos ali, né, que o framework tinha pronto. Você ia colocar e não funcionava da problema. E aí, como é que você resolve? Você não faz? Não, você tem que resolver de outra forma, desviar ali até que consertem, ou de repente até consertar, você mesmo consegue consertar ali para o framework, mas para isso você precisa dominar a linguagem na qual ele foi feito. Exatamente. Isso é muito mais frequente nos frameworks de JavaScript. Então, você pega no Angular, no React, acontece bastante. Eu tenho que fazer isso aqui. Não, mas como é que eu faço? Não, você faz isso. Mas não dá para fazer no Angular. Não, dá para fazer. Se dá para fazer em JavaScript, dá para fazer no Angular. Né? Se dá para fazer em JavaScript, dá para fazer no React, dá para fazer no Vue, JavaScript. Eles são escritos em JavaScript, então dá para fazer nessas ferramentas. Né? Então, gente, é bem legal. Nessa parte da conversa, eu fico aqui só observando vocês, porque eu mesma acho que eu nunca me apresentei aqui, mas eu sou da área de comunicação, eu sou formada em relações públicas, então eu fico escutando aqui, eu sou a que fico interagindo, mas por isso que eu trago o Fernando, para ele poder debater sobre isso com o convidado, porque senão eu fico meio perdida. Esse problema, né, que você comentou, eu acho legal, porque assim, o problema onde tipo, você domina uma linguagem, mas a documentação dela, você consegue se virar. Mas pode acontecer também, né, eu passei por uma fase que eu estudei uma linguagem no comecinho, ela tinha saído fazer pouco tempo, chama Golang, né, é Go, né, colocaram um lang na frente para poder ficar fácil de achar. Que quando eu comecei a desenvolver ela, simplesmente não existia documentação. Né, tinha lá as documentações dos packages, né, que o Go tinha, mas era muito, muito escassa a documentação. Então, isso pode acontecer também. Às vezes, você domina um framework ou uma linguagem que não é muito bem documentada, você pode ter problemas bem sérios ali a hora que você for desenvolver, for trabalhar com ela. Então, eu quero fazer uma coisa, não sei como fazer, ninguém pode me ajudar, eu tenho que descobrir. Então, assim, realmente, a hora que você começou a falar, tipo, não me limitar, eu já não militar. Eu falei assim, é bem isso mesmo, não milite, não fale assim, levanta a bandeira, tipo... tal Laravel é o melhor framework que tem, nenhum outro framework é melhor. Não façam isso, porque vocês criam uma dependência do framework da ferramenta. Da linguagem, a mesma coisa, né? Java é melhor. Isso acontecia bastante quando o PHP começou a se popularizar mais do que ele já era. Então, Java é melhor que PHP, PHP é melhor que Java. Não façam isso. Não fiquem defendendo uma linguagem é melhor do que a outra, porque, na verdade, o que importa é a qualidade do programador, como ele faz o código, como ele desenvolve. Eu acredito que a melhor linguagem de programação é aquela que você sabe, mas Exato. Você não pode saber só essa, você precisa aprender mais e se abrir mais para as outras, até mesmo por conta da necessidade do momento. Por exemplo, durante o meu curso, a gente trabalha muito com desenvolvimento de jogos, né? Porque é o que dá para aplicar mais na sala de aula, o que é mais aceito. Então, jogos você pode desenvolver com C, com Java, com o próprio JavaScript, com Lua. Então, não dá para mim querer limitar realmente a uma linguagem, porque vai depender da necessidade, daquilo que eu pretendo desenvolver. Então, tem a linguagem que eu prefiro? Tem, mas eu tenho que estar aberta também a outras áreas de desenvolvimento e a outras linguagens, né, em si, não as áreas de desenvolvimento, que é só uma. E o exemplo de jogos acho que é perfeito, porque você pega próprias engines de jogos que estão lançadas, né? Você pega, por exemplo, o Unity, pega a CryEngine, que na época que saiu era tipo, nossa, que coisa fantástica. Corona Labs. Então. Elas têm um tempo de vida.
Então, elas duram um tempo e depois elas morrem e dão lugar a outras linguagens, outras bibliotecas, outras formas de fazer. E jogos acontecem muito rápido. Então, de um ano para o outro, ali você tem, de repente, o lançamento de uma nova engine, que aí muda totalmente a forma de fazer os jogos. Você tem os consoles que mudam, tipo, o poder de deles aumenta. Né? O software, naturalmente, evolui também. Então, se você não pode se limitar, na indústria de jogos, não pode se limitar de jeito nenhum ao método que você usa ali, a forma que você faz, né, os seus jogos, o seu software, porque ele vai mudar. Não é questão de se vai, é quando. Né? Quando você tiver que trocar, você não sofrer tanto. Você tem que saber os conceitos, você saber a adaptação, para daí começar a desenvolver essa nova plataforma, essas novas ferramentas que você tem disponíveis. Gente, eu tinha mais um monte de pergunta para fazer, Claudiane, mas a gente já tinha conversado aqui que ela vai ter um compromisso, nossa convidada tem um compromisso, então eu já vou partir para a última pergunta para a gente ir finalizando, tá bom? Tá. Então vamos lá, Claudiane. Vamos para a última parte. Eu sempre gosto de trazer aqui para organizar na última parte, apesar que você já trouxe isso durante toda a sua fala. Mas se você puder pontuar para a gente, quais 2 dicas você daria para pessoas que estão querendo começar na área de tecnologia? Só 2 dicas? Por enquanto, só 2. Vamos lá. Só 2. Resolver a vida de todo mundo em 2 passos, assim. Aliás, vou até aproveitar, você falou isso, eu sempre brinco, né? Tipo assim, não adianta, essas dicas não vão transformar toda a carreira da pessoa que está ouvindo, né? Se fosse assim, imagina, ó, a Claudiane ainda perguntou, só 2 dicas, ela teria várias outras. Mas isso já, com certeza, pode ser útil e ajudar as pessoas que estão ouvindo a encontrarem aí alguns caminhos. Seja autodidata, entenda que a internet é sua aliada no ramo da programação. Então, aprenda a pesquisar, de fato. E a segunda, busque se capacitar, porque foi o que realmente, assim, para mim, teria feito grande diferença, né? Apesar de eu ter sido sempre autodidata, eu precisava realmente me capacitar e me abrir mais para outras tecnologias e não me limitar àquilo que eu já sabia. É isso. Sensacional. Juntando essas 2 dicas com todas as outras que Claudiane já deu durante o episódio, façam aí a lista, vão escutando, fazendo a lista. Claudiane, uma coisa que eu esqueci de perguntar para você, você comentou lá atrás, né, que nesse tempo que entrou na pandemia e tal, você criou um perfil no Instagram, não criou? Criei. Isso tem até a ver com as frustrações em relação às entrevistas, porque como eu vi que eu precisava aprender mais, eu comecei a estudar durante a pandemia e queria passar a pandemia de forma mais produtiva. Então, eu criei um perfil, que hoje é o Na Computação, não é um perfil grande, mas eu compartilho coisas que eu aprendi e que eu estou aprendendo, né? Eu sempre gosto de compartilhar conceitos básicos, né? E lá tem de tudo. Tem área de engenharia de software, tem mais voltado para o desenvolvimento, às vezes são dicas mesmo do dia a dia, para quem gosta de tecnologia. E estou aí compartilhando um pouquinho do que eu sei. @na computação. Computacão, né? Sem ser cedilha. E nem então, tira. @na computacão. Vai lá para o @na computação aí. E gostaria de agradecer demais a sua presença, a sua participação aqui. Foi um prazer te conhecer, trazer um pouquinho de uma outra história, de uma outra trajetória tão diferente. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, fiquei lisonjeada pelo convite. E fiquei nervosa também, né? Porque eu não sabia que eu queria compartilhar. Muito, muito obrigada, pessoal que está nos ouvindo aí. Compartilhem aí com as pessoas, com os amigos, enfim, para conhecerem aí realidades e trajetórias diferentes, para mostrar o leque de possibilidades que a gente tem nas carreiras digitais. Então, muito obrigada, Claudiane, obrigada, Fernando, obrigada a todos os ouvintes, quem acompanhou até aqui. Nos siga no Instagram, newtab.academy, e siga também @na computação. Beleza, gente? A gente também está disponível lá no YouTube, vídeo no YouTube, e esses episódios aqui em Spotify e outras plataformas de podcast. Muito obrigada, a gente se encontra, a gente se ouve aí no próximo episódio sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Até mais, pessoal!